Bom, a primeira coisa que precisa ser pontuado ao fim é que esses 5 pontos do calvinismo foi uma iniciativa dos calvinistas, e não de Calvino, como vimos, mas bastante importante para a reflexão teológica. Né? É bom que se acrescente, né? Nós temos algumas pequenas informações, como por exemplo, nós temos esses 5 pontos foram chamados de tulip, né? Exatamente porque é uma flor de 5 pétalas, a tulipa, e tulip, que em inglês nós temos 5 letras, né, uma palavra formada, formam os 5 pontos que são defendidos pelo calvinismo, né? Total depravity, unconditional election, é a letra U, né? A letra L, limited atonement, o I, irresistible grace, e o P, perseverance of saints. Nós temos total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. É um marco histórico, né, de teóricos que resolvem estabelecer aquilo que eles chamam de semipelagianismo como uma heresia. No entanto, coloco algumas posições, dentre todas as reflexões que nós tivemos aqui, que talvez seja um exagero chamar, né, o arminianismo e inclusive um certo grau de fundamentalismo, caracterizar um pensamento arminiano como um pensamento herético. Uhum. E esse é o primeiro ponto. E uma segunda questão é que há determinados pontos que são passíveis de uma conciliação. Então, assim, não são todos os pontos completamente incongruentes. Há um costume na nossa mentalidade ocidental de trabalharmos sempre com antagonismos a partir do pensamento dialético. Nós sempre pensamos que há um pensamento que ou é uma coisa ou é outra. Então nós não somos Cristo para dizer assim, quem não é por mim é contra mim, como se todas as coisas fossem absolutamente definidas como é ou não é, né? Isso do ponto de vista do caráter, sim, mas do ponto de vista conceitual, não necessariamente, né? Ainda mais em um ambiente tão controverso como esse. Então, assim, aparentemente, alguns posicionamentos parecem ser mais coerentes no ambiente do arminianismo e outros mais coerentes no ambiente do calvinismo. Parece ter um pouco mais de razão, parece ter um pouco mais a ver de mais sentido. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, o primeiro ponto sobre a vontade livre e a depravação total. Nós temos uma certa incoerência no ambiente do calvinismo, porque entender a priori que há uma incapacidade cognitiva por um espírito estar morto é algo que não se fecha logicamente, né? Ao mesmo tempo, ninguém é livre. Então nós temos uma mescla entre essas coisas que é importante nós entendermos que há um certo grau de liberdade que nós precisamos pressupor que o ser humano tem. Do contrário, ele não pode ser responsabilizado por nada. E ao mesmo tempo, nós não podemos entender que a obra de Deus ela é absolutamente anulada no processo de salvação humana, como seria o pelagianismo. Nesse sentido, o arminianismo parece ser muito mais um ponto de vista de consenso do que o calvinismo. O calvinismo aqui se radicaliza muito na ideia de que somente Deus, o fato, né, do ser humano não, não se adequar eventualmente no sim ou no não, já desde sempre, ou seja, às vezes ele decidir por sim, às vezes por não, de acordo com sua vontade, né? É algo que anula todo o mérito de Deus. Então há certo radicalismo aqui nesse posicionamento. E me parece
que é preciso, devido à grande quantidade de textos que defendem uma coisa tanto quanto a outra, em algumas circunstâncias, em que há que se admitir que temos de um lado que o homem participa na sua própria salvação e de outro que Deus também participa essencialmente e muito mais poderosamente ou muito mais graciosamente na salvação deste ser humano. Afinal de contas, quem criou o plano foi Deus, quem executou o plano foi Deus a partir de Jesus Cristo. Não há nada que tenha sido feito para que esse plano nem fosse gestado, nem fosse colocado à disposição. Mas isso não quer dizer que necessariamente o ser humano ele não tenha participação nenhuma e não possa eventualmente nem decidir pelo sim ou decidir pelo não. Então, assim, há alguma participação desta vontade humana, ainda que não seja provado, logicamente, a sua liberdade, ainda que alguns pensem que alguma participação humana anularia o mérito de Deus, né? Como se Deus precisasse ter mérito total e o homem absolutamente zero, como se a glória de Deus ficasse absolutamente comprometida pelo mínimo de reconhecimento de um papel do ser humano, né? Mas nós temos uma possibilidade conciliatória, possibilidade essa que é você transitar por uma ideia de que é possível que Deus tenha agido neste plano salvífico e dele é o querer, dele é o efetuar, neste ponto de vista, ele que faz, ele que executou também essa obra por meio de Jesus Cristo, mas que inevitavelmente o ser humano tem alguma participação. Afinal de contas, quando Cristo diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos e vós não quisestes. Este é uma clara demonstração de que Deus, em algumas vezes, oferece algo ao ser humano e este ser humano nega. Então, não existe essa ideia de que necessariamente tudo que Deus propõe é recebido pelo ser humano a partir do momento que ele compreendeu, né? Isso é um pouco de forçação de barra nesse sentido. Por outro lado, nós temos alguns pontos, por exemplo, como a questão da perda da salvação, né? Que é algo extremamente controverso, né? A partir do momento que você realmente assume um compromisso com Deus, ou seja, é feita uma entrega da sua vida, essa entrega é feita no presente e para o futuro. Então, se Deus ele estabelece as rédeas da sua vida e começa a dirigir a sua vida, será que você tem direito de tomar de volta? É algo que é controverso. Então é bem possível que essa entrega tendo sido feita, essa entrega seja definitiva. E então Deus tomaria conta realmente da vida dessa pessoa, independente das oscilações que essa pessoa vivesse, ela poderia ter a segurança de que o ato que foi feito pela fé, consciente da entrada da vida cristã, é algo que vai ser preservado pela própria ação divina na caminhada deste sujeito que agora, embora tenha decidido supostamente a respeito de caminhar com Deus e de fato, né, quando essa conversão acontece, genuína, compreendida, né, inclusive nas suas demandas, não só nas suas benécias, né, então esse indivíduo parece lógico, parece fazer sentido que seja muito raro ou impossível que ele saia de um compromisso estabelecido com Deus, uma aliança estabelecida com Deus, nos moldes da entrega da sua vida, da sua existência. É mais provável que Deus, que disciplina aqueles que ele ama, eventualmente recorresse a determinado recurso, até de fazer com que a pessoa passe por alguns problemas, por algumas dificuldades, para que faça a sua vontade, né? Para que continue seguindo o caminho que essa pessoa, de livre e espontânea vontade, né, resolveu abraçar. Então,
Assim, do ponto de vista, inclusive, da maneira como se apresenta o propósito de Deus, assim, eu confesso certa simpatia para a ideia de que há uma certa dificuldade de resistência no momento em que a pessoa realmente tem uma revelação mais plena do amor de Deus. Então, isso é controverso, né? Porque isso implicaria em você dizer necessariamente que a vontade humana é anulada, mas eu tenho uma certa simpatia pela ideia de que aquele que tem uma certa assim, clareza do tamanho do amor de Deus por ele, esta pessoa tenha uma outra reação, uma simpatia de volta, um interesse, né? Por outro lado, ao se deparar com as demandas do reino, pode ser que esse sujeito realmente minimize a grandeza desse amor, né? Que inicialmente ele recebeu de forma irresistível, mas pelo fato de estar, digamos assim, enredado pelos enganos, pelos pecados, pelas dificuldades, esse sujeito, de alguma maneira, realmente, como fez Demas, né, amar mais o mundo presente, ele abandonar esta caminhada em função de ser iludido ou compreender dentro do seu coração que é mais interessante perder, né, do que ganhar no sentido da vida espiritual. Ganhar o mundo para perder aquilo que é muito mais precioso, mas que de repente naquele momento não parece tão precioso assim para a pessoa. Então, assim, esta é uma questão que atravessa os séculos, né, que nós sabemos que é muito controversa, mas que, ao meu parecer, são conciliatórias a determinado ponto, né, e são mais coerentes uma e a outra em determinados momentos. Então não há que se ter a obrigação de se posicionar de um lado ou do outro. Não há que se dizer que um lado é 100% coerente e o outro incoerente. Não há que se radicalizar esse discurso no sentido de dizer que não há uma possibilidade conciliatória. Não há também que se dizer que esta realidade, né, doutrinária precisa ser trabalhada no sentido somente dialético do ou é ou não é. Se é uma coisa, não é a outra necessariamente, né? Esta mentalidade ocidental, né, que obviamente atravessa aqui o pensamento da era moderna, na qual aconteceu a reforma protestante, posteriormente os concílios e as definições doutrinárias no ambiente do protestantismo. Então, não quer dizer que esta seja a forma de ver coisas importantes como essa, mas essa é uma coisa central e continua sendo importante ser discutida, porque se trata de uma cláusula pétrea, nós diríamos assim, dentro do aspecto da visão cristã, que é a salvação. Então, como uma visão que está implicada diretamente na salvação das pessoas, ela precisa ter o seu lugar de importância. No entanto, há que se ter, de fato, esse cuidado com radicalismos e principalmente com o fundamentalismo, no qual não se estabelece nenhum diálogo, não se está aberto para nenhuma visão conciliatória, mas se estuda, se aprofunda simplesmente para se chegar à conclusão que sempre se teve. Então, que o espírito da humildade continue permeando as nossas conversas, discussões e entendimentos a respeito de qualquer assunto, em especial um tão importante quanto este, que diz respeito à salvação. Um grande abraço a todos, alegria poder trocar ideias com todos vocês. Deus os abençoe.